Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor, amém? Eu já quero chegar sendo boca de Deus para você, eu quero profetizar a honra da parte do Senhor. Sabe onde você foi deixado para trás, humilhado, esquecido, sabe? É lá onde o Senhor vai te honrar. Então, todos aqueles que te humilharam vão parar para ver a honra de Deus na sua vida, tá? E Deus não precisa humilhar ninguém para exaltar alguém, não. Deus simplesmente vai te exaltar no nome de Jesus. Então, aguarde, porque aqueles que espalharam, fulano foi humilhado, aconteceu isso com fulano, aconteceu aquilo com fulano, é eles mesmos que vão ter que espalhar o seu milagre, vão ter que sair falando o que Deus fez, porque o nosso Deus faz assim, amém? Eu quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito e falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra, a honra que é todo seu e de mais ninguém. Repreenda os laços, o embaraço do adversário, onde tiver um demônio, Senhor, trabalhando contra a nossa vida. Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Eu entrego a nossa vida nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido. Toma essa casa nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Porque eu não sei se eu terminei a oração falando no nome de Jesus, por isso que eu terminei de novo. Nunca se termine uma oração sem você falar no final, no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus fala assim, sem Jesus nada a gente pode fazer, sem Deus a gente nada pode fazer, nunca é no nosso nome, é no nome dele, tá? Então, terminou sua oração, você vai falar, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. Eu que dou 2 amém, tá, gente? Vocês dão quantos amém vocês quiserem aí. Paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Pastora Magna. Se você é novo ou nova no canal, deu um branco, viu, gente? Paralisei. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui nós somos uma família, no nome de Jesus. Se você estiver precisando de uma oração, você veio no lugar certo. Já deixe seu nome aí para oração, que eu quero ser boca de Deus para você, quero ser bênção na sua vida, no nome de Jesus. Quero estar orando por você e para tua família. Pastora, preciso de uma oração na finança, você vai colocar aí, na vida sentimental, familiar, profissional, coloca aí para me fazer uma oração direcionada no nome de Jesus, tá? Já quero te pedir para você deixar o seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você dá o seu joinha, você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo, o YouTube passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo e me dar a mão. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Gente, sem ser essa quinta-feira, a próxima, tá? Nós já vamos ter o culto da vitória aqui. Então, você é o nosso convidado, no nome de Jesus. Venha para o culto da vitória. O culto da vitória, para quem estava me perguntando, é aqui no meu quintal, tá? Deus colocou isso no meu coração. Tem vários vídeos que eu falo aí, gente, eu moro num quintal grande, é um quintal de família, aonde é tipo um condomínio, né, que mora a minha família, porque é um prédio, né? Então, Deus colocou assim, acendeu a chama no meu coração, aí eu pedi para Deus esperar mais um pouquinho, aí Deus esperou, aí depois Deus falou de novo, eu pedi para Deus esperar mais um pouquinho, né? Deus já me conhecia, gente, acho que Deus já sabia que eu não ia botar a mão assim no arado, assim, para fazer o culto aqui no quintal, né?
Aí ardia isso no meu coração, mas eu não estava botando isso em ação, tá? Eu só falava assim: Senhor, mais pra frente, Senhor, mais pra frente, Senhor, agora eu tô trabalhando, Senhor, agora eu tô isso, Senhor, agora eu tô aquilo, mais pra frente, mais pra frente. Aí Deus usou um vaso e eu me senti como Baraque, né? Porque ele usou uma Débora pra falar: já não te mandei eu? Entendeu? Então, aí já tem um mês que tá esse culto para honra e glória do Senhor, e você é o nosso convidado. E olha, tem ficado cheio para honra e glória do Senhor Jesus, até eu tenho me surpreendido, né? Então venha e traga mais um, não fique, né, na vontade, né? Eu qualquer dia eu vou filmar, mas eu tenho postado foto, gente, dos cultos e trechinho do culto aí para vocês, tudo no meu, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? No nome de Jesus. Então vem conosco, nos dá a mão no nome de Jesus, que vai ser benção. Mas eu vou um dia me organizar para filmar, porque tem algumas coisas que Deus está colocando no lugar, eu quero filmar o culto todo, tá? Para você que tem vontade de assistir no nome de Jesus, para você ver o que Deus faz. Amém, meu querido e minha querida? Então, em nome de Jesus, vem cultuar conosco no nome de Jesus, tá? Já abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Compartilha. Que diz assim, Esther capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se levantou diante... vou ler de novo, gente. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtas e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Aí disseram: é Amã. E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Peraí, troquei de mão, gente. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará um homem cujo rei deseja agradar? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei, senão eu? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem cujo rei deseja agradar, traga as vestes reais de que o rei costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma sair montado, e ponha-lhe a coroa real na cabeça, e entregue-se as vestes ao cavalo, na mão dos príncipes do rei, dos maiores dos seus senhores. E vistam dele aquele homem cuja honra se agrada, e levem o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem de que o rei costuma honrar. Assim, em algumas traduções está: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Amém, meu querido e minha querida? Essa é uma palavra gloriosa que ela nos conta a história de Mardoqueu, tá? E Amã. Amã era servo do rei. Então Amã tinha um destaque no reino. Só que Mardoqueu era servo de Deus. Além de ser servo do rei, ele era servo de Deus. A palavra diz que Mardoqueu não se curvava a Amã. Amã queria o poder, Amã tinha uma ganância, Amã queria ser o tal. Sabe aquela pessoa que quer ser, quer aparecer, quer ser um segundo rei, de preferência até tirar o rei do lugar e que ele fosse o rei? Era Amã. Amã era homem que ele queria todos aos pés dele. E Mardoqueu só se ajoelhava a Deus e a mais ninguém.
ao ponto que ele faz uma forca, porque no coração dele ele tinha que destruir Mardoqueu. Por inveja, por Mardoqueu não ser igual a ele, por Mardoqueu não se prostrar igual a ele, por Mardoqueu não fazer parte da panela dele. Eu estou pregando direto essa semana sobre panela, tem mistério aí de panela, entendeu? Então, ele tinha ira sobre Mardoqueu, então ele faz uma forca, só que ele prepara a forca, os historiadores vão dizer que tinha mais ou menos 33 metros essa forca. Gente, precisa a forca ser tão alta assim? Não, mas ele queria que todos vissem o poder dele. Quando alguém fizesse alguma coisa que desagradasse a ele, ele queria botar Mardoqueu como exemplo. Sendo que Mardoqueu era servo do Senhor, era servo do Deus Altíssimo. Mardoqueu tinha secreto com Deus. Mardoqueu tinha vida de oração com Deus. A palavra de Deus vai dizer que Mardoqueu já havia entregue 2 soldados que tinham feito armadilha para o rei. Ele escutou e falou para o rei. E o rei manda investigar e descobre que é verdade e prende aqueles 2 soldados. Você está entendendo? Mas só que Mardoqueu não foi compensado. Então, uma noite, olha que tremendo, Deus tira o sono do rei. E quando Deus tira o sono do rei, ele fala assim: pega os livros das crônicas para vocês lerem para mim. Eles começam a ler. Aí conta a história que Mardoqueu entregou os 2 soldados que iam trair o rei. Aí ele pergunta: o que foi feito de recompensa para Mardoqueu? E eles falam: não foi feito nada. Então, no coração do rei, o rei queria honrar. Mas não era o coração do rei. Era Deus que estava querendo honrar Mardoqueu. Então, Deus usou o coração do rei e tira o sono do rei. Gente, quando Deus quer te honrar, Deus tira o sono de pessoas para você ser honrado. Eu contar um testemunho meu rapidinho aqui. Uma vez, eu tô tentando contar sem contar o nome da pessoa, por isso que eu falei porque quase que sai. Eu estava orando para algo pro Senhor. Eu precisava fazer o meu culto eu queria, não é que eu precisava, eu queria no meu coração fazer o meu culto de aniversário de ação de graça. Mas eu estava desempregada na época e não tinha dinheiro, né? E eu comecei a orar, e Deus tinha falado: você vai chamar somente 12 mulheres. Né? E eu comecei a orar, mas não tinha dinheiro. Deus tirou o sono de alguém. No final do culto, uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: pastora, eu não sei nem como falar com a senhora, mas Deus colocou no meu coração para mim honrar a senhora. E aquela irmã me deu uma quantia na mão, né? E, irmão, era a quantia que eu precisava. Aí eu chamei mais um pastor para ser testemunho do que estava acontecendo, né? E que a irmã estava me honrando, que Deus tocou no coração da irmã. O que eu quero te falar com isso? Deus tirou o sono dela. Ela contou para mim que Deus tirou o sono dela. Havia 2 noites. E falava: dá essa quantia para a pastora, dá essa quantia para a pastora, dá essa quantia para a pastora, dá essa quantia para a pastora. E foi a quantia que eu fiz o culto. Só para você ver, quis contar isso para você ver que Deus tira sono de pessoas para te honrar. Então, talvez você está triste, porque você precisa de uma honra. Eu quero te dizer que Deus é especialista em honrar os humilhados. Deus é especialista em honrar pessoas. Então, só coloca na mão do Senhor. Eu, na época, eu só coloquei na mão de Deus. Eu não tinha dinheiro, irmão. Não é vergonha falar, eu não tinha. Mas eu tinha no meu coração que eu queria fazer um culto. E Deus mandou a providência. Aquele dinheiro, eu fui para o mercado comprar todos os ingredientes, tudo que Deus colocou no meu coração para me botar no culto. E eu lembro que na época, eu vou falar para você tudo que tinha. Eu nunca contei esse testemunho aqui dessa forma. Eu lembro que na época eu fiz várias especialidades de bolo. Eu fiz bolo de cenoura, bolo de fubá, bolo de limão. Tô assim porque eu tô lembrando, né? Bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de fubá, bolo de limão, bolo de aipim.
salgado eu fiz empadão, fiz 2 quiches, eu fiz pizza, eu não tô lembrada, mas eu acho que tinha pastel, não tô lembrada, não tenho certeza, que eu já fiz tanto culto de ação de graça que eu não tô lembrada, tanto evento que eu não tô lembrada. Mas vamos deixar o pastel de fora, que eu não consigo lembrar se tinha pastel, né? E fiz 2 pães a metro, ganhei o pão a metro de um amigo que tinha uma padaria. Eu liguei para ele e falei assim: olha, eu tô precisando encomendar 2 pães. Ele falou: é para quê, pastor? Eu falei: é meu aniversário, eu senti no meu coração, vou fazer 2 pães aqui, eu preciso de 2 pães a metro. Ele me deu de presente, não foi 2, ele mandou 3 pães a metro para mim. Isso é para você ver. Me falou: pastora, não me paga, porque isso é o meu presente seu para a senhora. Então, Deus realiza sonhos, gente. E fizemos o culto para honra e glória do Senhor, foi tremendo, Deus falou tremendamente, foi lindo, né? E o que eu quero te dizer? Que Deus honra, Deus tira sono de pessoas. Deus tirou o sono dessa irmã. E eu lembro que ela falou assim: pastora, Deus tirou meu sono na noite, 2 noites que Deus falando comigo. Então, Deus, quando quer honrar alguém, Ele tira sono da pessoa sim, para a pessoa te honrar. Ele fala com a pessoa sim. Então, meu querido e minha querida, Deus aqui tirou o sono do rei, porque Mardoqueu precisava ser honrado. Só que Amã, quando o rei pergunta para o Amã assim: o que se fará com a pessoa aquilo a qual Deus quer honrar? Só que Amã era tão soberbo que no coração dele ele fala assim: ó, quem o rei vai querer honrar senão a mim? Eu que sou maioral, eu que sou o que sou, né? Eu conjecturo que ele estava pensando isso, com toda a vaidade dele. Aí ele começa a falar tudo o que ele queria para ele. Lembra que eu falei no começo que no fundo ele queria a coroa do rei? Ele fala: olha, o cavalo do rei, a coroa do rei, bota na cabeça da pessoa que você quer honrar, a roupa do rei, o manto do rei, pega o melhor dos teus príncipes para puxar o cavalo e falar: assim se faz aquele a qual o rei quer honrar. Só que Amã não esperava que era Mardoqueu que Deus queria honrar. Aí o rei fala assim: olha, então pega tudo isso que você falou, que é bom, gostei do que você falou, pega tudo isso e faz com Mardoqueu. E o príncipe, que tem que ser o do príncipe mais honrado, vai ser você que vai puxar o cavalinho do rei, vai puxar o cavalo de Mardoqueu. Ei, querida, ei, querido, quem te humilhou, quem passou, sabe, a perna em você, quem te esqueci a palavra, gente, agora eu tô assim, esquecida. Quem te humilhou, quem fofocou contra você, quem tramou contra você, fez a forca. Viu uma forca de 33 metros. Para que uma forca de 33 metros? Era para todo mundo ver o poder que Amã tinha em cima de Mardoqueu. Já viu aquela pessoa que tem um poder de humilhar a outra? Ela tem o poder, ela vai lá e quer fazer. Quer que todo mundo veja que ela pode fazer. Eu quero te dizer que há um Deus, e Ele é o Deus dos humilhados. Ele é especialista em pegar quem você quer humilhar e botar no cavalo do rei. Então, quem te humilhou, quem falou de você, quem fez a trama contra você, vai ter que puxar o cavalinho do rei. Entendeu? E o cavalo do rei vai estar com você em cima. Porque quando Deus quer honrar alguém, Deus traz à memória feitos que aquela pessoa fez. Você tá entendendo? Aqui o rei nem lembrava, mas Deus lembrou: ei, Assuero, existe alguém que precisa ser honrado aí. E chegou a hora da honra. Quando chega a hora da honra, querido, quem te humilhou é que vai puxar o cavalo. Quem te humilhou que vai ter que espalhar a fofoca que você está sendo honrado. Oh, aleluia. Então, pare de chorar, levanta a sua cabeça. Você que foi humilhado, pisaram em você. Eita, te chutaram como cão sem dono. Mas eu quero te falar que você tem um dono e você não é cão, não. Você é príncipe e princesa do Senhor. Se prepara, porque vai ter cavalo de honra para você montar, vai ter veste de rei para você vestir, vai ter coroa de rei para você colocar, porque nós somos príncipe do Senhor, princesas de Deus, e príncipe e princesa usam coroa. Oh, aleluia. Então, minha querida e meu querido, eu não sei quem te humilhou,
quem falou de você, quem veio com mão pesada em cima de você, quem não mediu palavras com você, quem te feriu, quem fez você chorar, essa pessoa vai ter que esticar o lenço para você, para enxugar tuas lágrimas, e vai falar, pare de chorar, porque é tempo de você ser honrado, entendeu? Quem te humilhou, como aqui Mardoqueu queria, Amã queria humilhar Mardoqueu, ele queria humilhar os judeus, ele queria exterminar os judeus. Sabe o que aconteceu com Amã? Amã prepara a forca, mas quem cai na forca é o próprio Amã. Além de puxar o cavalo do rei que Amã estava montado, além de puxar o cavalo de Amã que Mardoqueu estava montado e falar, assim se faz com aquele a qual o rei quer exaltar, ele vai ter que puxar o cavalinho para você e falar, assim se faz quando Deus quer honrar, assim se faz quando Deus quer honrar, assim se faz quando Deus quer honrar. Além de tudo isso, sabe aquela forca que ele preparou para você? Sabe aquela armadilha? Eu gosto daquele louvor, armadilha preparada para você. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual, querido. É uma guerra espiritual. Essa pessoa que armou a armadilha, ela vai cair na própria armadilha dela. Então se prepara para você cantar o hino da vitória. Hoje pode ser dia de choro, mas amanhã será dia de alegria. Hoje pode ser um dia de tristeza, mas amanhã será dia de alegria. Eu já estou profetizando na sua vida. Já vai falando aí. Eu vou viver tempos de alegria. Já coloca aí no comentário, porque eu gosto de trabalhar com profeta. Eu vou viver tempos de alegria na minha vida. Eu vou viver tempos de alegria na minha vida. Eu vou viver tempos de alegria na minha vida, porque quem te humilhou está na mão do Senhor Jesus. Quem te humilhou, Deus vai trabalhar nessa pessoa. Sabe, quando Deus trabalha na pessoa, querido, meu Deus, Deus vai libertar ela, Deus vai salvar ela, e isso, ela que eu estou falando, é a pessoa que te humilhou. Porque quem te humilhou precisa ser tratado, precisa ser libertado. Deus vai libertar, Deus vai tratar. Porque, irmão, se você é crente, se você tem Jesus, como é que você vai humilhar alguém? Como é que você vai passar a perna em alguém, pisar em alguém? Lembrando que a vida é uma grande plantação. Tudo que você plantar, você vai colher. Você humilha hoje, amanhã você vai colher humilhação. Você está humilhando hoje, amanhã você vai ser humilhado. Então devemos aprender a honrar. Honra. Aprenda a honrar o irmão. Aprenda a honrar seu pai, aprenda a honrar sua mãe, aprenda a honrar seu marido, aprenda a honrar sua esposa, aprenda a honrar os seus filhos. A gente não quer honrar, a gente só quer humilhar. E tem pessoas com a língua pesada. No meio de uma discussão, acaba, sabe, fazendo o quê? Acaba humilhando, acaba ferindo, acaba magoando. Quantos maridos humilham a esposa? Quantas esposas humilham o marido? Quanto pai e mãe humilha filhos em meio à discussão? E a gente tem que saber que as pessoas que a gente ama e até as que a gente não conhece, tem honra de Deus para eles, e nós temos que ser instrumento para ser a honra para aquela pessoa. Então, em nome de Jesus, não humilhe ninguém. Se você tem uma boca pesada, uma língua pesada, é aquela pessoa que quando fala é só chicote, morda a sua língua. Se necessário for, arranque a sua língua. Mas, irmão, não humilhe ninguém, não trame contra ninguém. Aqui Amã estava tramando não só contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Ele se levantou contra um servo do Senhor. Ai daquele que se levanta contra um servo de Deus. Aqui não precisou Mardoqueu fazer nada. Ele só entra em jejum, ele e Esther. Só jejum, e todo o povo judeu. Só jejum. E derrubaram Amã. Só entra em jejum quando você for perseguida. Quando você for perseguido, só entra em jejum. Senhor, me esconda na fenda da rocha. Senhor, me esconda na fenda da rocha. Eu lembro um tempo que eu fui perseguida e eu falava assim: Senhor, me esconda na fenda da rocha. Senhor, me esconda na fenda da rocha. Me esconda na fenda da rocha. Eu lembro
que no altar botaram uma cruz assim na minha frente. E eu ficava assim, meu Deus, além de ser perseguida, agora botaram uma cruz na minha frente, é para não aparecer mesmo nesse altar. Aí Deus falou assim comigo, irmão, foi tão assim a voz de Deus. Deus falou assim, você não pediu para ser escondida na fenda da rocha, eu te escondi atrás da minha cruz. Nunca mais eu reclamei daquela cruz. Porque eu fui escondida atrás da cruz do Senhor. Então, em nome de Jesus, quando o Senhor te chama para ser honrado, Deus te chama para ser honrado. Então, não humilhe. Vigie, você que tem boca pesada, você que adora humilhar os outros, pisar nos outros. A soberba é tão grande igual a Amã. Amã era soberbo, Amã se achava o todo-poderoso, porque ele tinha um pouco de poder que Assuero tinha dado para ele, o rei tinha dado para ele. Então ele pega aquele poder e acha que ele pode tudo. Ei, você não pode tudo não. Você não pode tudo. Há um Deus que ainda paralisa a gente na face da terra. Para de humilhar, para de pisar nos outros. Deus não te chamou para isso, para humilhar e para pisar nos outros, não. Deus te chamou para você fazer a diferença. Lembra quando você era, quando Deus te chamou? Lembra? Lembra do primeiro amor de Deus com você? Lembra de você com o seu primeiro amor no Senhor? Volte ao primeiro amor. Pare de humilhar, pare de pisar, porque senão Deus vai tirar tudo que Ele já te deu. Preste bem atenção. Você pode estar humilhando, sabe? Uma ovelhinha do Senhor. E Deus tem ciúme das suas ovelhas. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, não humilhe. E se você está sendo humilhado, fecha sua boca e só jejua. Aqui, ó, Mardoqueu só jejua junto com Esther, para Deus entrar na peleja. E quando Deus entra na peleja, querido, a forca que é preparado para você, eles vão ter que se enforcar na própria forca. Amã é enforcado na forca, não só ele, mas toda a parentela dele. Então, o que você faz de ruim com alguém alcança a sua parentela também. Presta atenção como é que está sendo essa sua semeadura, porque a sua parentela vai colher, os seus filhos vão colher o seu ato de humilhação com os outros. Presta bem atenção. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você pregar em nações, falar do amor de Cristo, ganhar alma para Jesus. Nosso foco é tirar almas da mão de Satanás. Nosso foco não é humilhar o irmão, humilhar o outro irmão, humilhar o vizinho, a vizinha, o esposo, a esposa, os nossos filhos. Quantas mães e pais humilham os filhos? Entendeu? Humilhamos porque muitas das vezes falamos assim para os nossos filhos, tá comendo porque eu boto a comida dentro de casa. Irmão, é mais do que sua obrigação colocar comida dentro de casa. Querido, é mais do que sua obrigação. Você é o sacerdote da casa, sustentar essa casa. Quantos maridos humilham a esposa porque a maior parte do dinheiro é dele, se não toda dele. É sua obrigação sustentar esta casa. Então preste atenção em quem você humilha. Porque é como filho que apanha na escola. O pai é chamado. E quando a gente chega lá, chega como? Depois que nosso filho apanhou. Você que é a mãe. Como é que a gente chega na escola? Entendeu? Cuidado para você não ser chamado na direção. Porque bateu em quem não tinha que bater. Humilhou quem não tinha que ser humilhado. E quando você é chamado na direção da escola do Senhor, tem consequência. Então, em nome de Jesus, não seja Amã na vida de ninguém. Seja Mardoqueu. Mardoqueu estava ali. Não se prostrava a outro Deus senão o Senhor Jesus. Senão o Senhor Deus, nosso Deus. Porque Jesus nessa época não tinha nascido ainda, gente. Não se prostrava a outro Deus que não fosse o Senhor. Entendeu? Era servo, ele estava ali na porta para servir o rei.
Então, em nome de Jesus, se há uma soberba de Amã dentro de você, já pede para Deus tirar. Se há um eu sou, eu faço, eu posso dentro de você, já peça a Deus para tirar. Se há um Amã pequenininho, se você der brecha, ele vai ficar grandão. E vai fazer uma forca de 33 metros para humilhar. Para mostrar que ele é o Todo-Poderoso. Cuidado para você não cair na sua forca. Porque a forca que você faz hoje para alguém é a forca que você vai se enforcar amanhã. Amém? Essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para você no nome de Jesus. E você que está como Mardoqueu, pastora, tem uma forca preparada para mim. Coloca seu nome aí, porque eu quero estar orando por você. Porque Deus vai te dar livramento. E a forca que levantaram contra você no nome de Jesus, são eles que vão ser enforcados na forca. Deus vai tratar com eles. O que Deus vai fazer? Não sei, não quero saber. Eu só peço uma coisa, que Deus liberte e salve. Porque quando Deus liberta, pessoa liberta não persegue outro. Pessoa liberta não magoa outro. Pessoa liberta não humilha outro. Então a minha oração é liberta, 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 liberta. Lembra de Paulo? Paulo antes era Saulo, né? E Paulo humilhava, batia e fazia o que tinha que fazer. Quando ele aceita Jesus, querido, quando Jesus aparece para ele, ele reconhece que Jesus é o Salvador, aquele que batia agora apanha. Presta bem atenção. Se você olhar bem, Paulo muitas das vezes tomou muitas surras. Mas quantas das vezes ele bateu também? É a lei da semeadura. Mesmo na obra, ele trabalhando na obra, Deus não deixou ele deixar de colher o que ele havia plantado. Então preste atenção. O que você tem plantado? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, Senhor, para te entregar todas as forcas que são preparadas com o nosso nome. Aonde tiver uma forca, Senhor, que está preparada com o meu nome, com o nome dessa mulher, com o nome desse homem, dizendo que nós vamos ser enforcados nessa forca. Senhor, arrebenta essa forca. Quebra essa forca, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nos dá livramento, nos dá escape, liberta a pessoa a qual, Senhor, separou a forca. A pessoa a qual, Senhor, separou o laço. A pessoa a qual o Senhor está preparando mal contra a gente, está maquinando no coração dela. Liberta, liberta, porque pessoas, Senhor, liberta, não maquinam mal contra o irmão. Pessoas libertam, Senhor, liberta, não humilha. Pessoa liberta, Senhor, não grita, não perde a paciência. Pessoa liberta, não faz maldade. Senhor, então, em nome de Jesus, liberta o nosso inimigo, liberta o nosso perseguidor. Tira do nosso caminho, nos dá livramento, do mesmo jeito que tu fez com Mardoqueu, Senhor. Faça com o teu povo. Cada um que está com uma forca preparada, é um laço, eita glória, preparado para essa mulher e para esse homem, Senhor. Tu desfaz o laço do passarinheiro e nos dá vitória, nos dá livramento e nos dá escape. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Porque dos nossos inimigos, Senhor, eu só entrego nas suas mãos, porque tu sabe o que faz. Toma a nossa vida, Senhor, coloca o seu fardamento sobre nós, coloca sapatos de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coloca a couraça da justiça sobre a nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, nos fortalece, blinda os nossos sentimentos, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está com uma forca preparada, com aquela pessoa que foi humilhada mesmo, humilharam ela, humilharam ele. Compartilha com aquele pai, com aquela mãe que adora humilhar o filho, sabe? Aquele marido que adora humilhar a esposa, aquela esposa que adora humilhar o marido, para saber que sempre há uma forca preparada para a gente também. Amém? Beijo grande e até a próxima e compartilha esse vídeo. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.